Sair. Aliás, só para registrar aqui, já que estamos falando desse assunto, hoje é o Dia Internacional do Combate à Homofobia. Então, todo esse movimento que o esporte, que os jogadores, que os torcedores fizeram ontem, né, vem bem a calhar com a data que está sendo celebrada hoje. Nós vamos agora até Porto Alegre para falar com o Diogo Olivier. Outro jogo marcado, né, Diogo, por um episódio. Esse não vem de fora do campo, vem de dentro mesmo. Sim. O Jorge Miranda, nosso Jorgi, que já traz aqui uma foto do Ricardinho, dizendo que mesmo se não fosse gol decisivo de Grenal, valeria nossa homenagem. Mas além de tudo, Diogo, foi um gol decisivo de Grenal, né? Teve virada, teve emoção do Ricardinho. Grenal 430, você deu o número, eu preciso... 431. Então, eu preciso responder a cobrança que eu sempre te faço de trazer o número decorando o número. Então, o Grenal 431 teve muitos elementos interessantes para a gente debater hoje, né, Diogo? Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Mansur, bom dia, da PF. Esse do Ricardinho especificamente é muito bonito, porque ele é muito jovem, né, e 21 anos, e ele faz o gol decisivo no Grenal, e ele vem de um episódio muito doloroso. Ele perdeu o pai e avô para a Covid. E mesmo assim, ele faz esse gesto da continência porque o pai dele era militar. Então, e mesmo assim, ele não perde o foco. Ele tem entrado nos jogos, entrou já no Campeonato Gaúcho, e ele consegue, e ele faz o gol. E ele está sempre com um astral legal, interessante, sorrindo. Então, é muito difícil você conseguir com o foco no trabalho depois de uma pancada dessas que a vida reserva. E ele entra no final do jogo para substituir o Diego Souza, e acho que não só por esse gol, mas por tudo que ele vem fazendo, ele passa na frente do Diego Churin, que era o reserva imediato do Diego Souza, né? Então tá ele fazendo a homenagem, olha ali o pai, o avô, como eu disse, por isso que ele faz a continência, e aí ele no final do jogo, foi uma surpresa, as luzes do Beira-Rio já estavam sendo apagadas, e aí ele atravessa o campo todo de joelhos, com segurança do Grêmio ali do lado, acompanhando, né? Porque era uma coisa algo muito emocional, foi de fato muito bonito, assim, o silêncio do campo, e o Ricardinho fazendo esse gesto aí bacana. A gente está vendo ali o segurança do Grêmio, ó, todo mundo respeitosamente deixando ele fazer o gesto que era muito dele, né? Importante para ele conseguir viver esse momento todo. Foi muito bacana o gesto do Ricardinho. Foi lindo. Já acho que virou ficha 1 aí, passou na frente do Diego Churin. É mais que futebol, como a gente diz sempre, né? Muito mais que futebol. Bonito pra caramba. E claramente não feito para as câmeras, né? Esperou toda a confusão acabar, né? A poeira assentar, foi todo mundo embora, estava ele ali, ele acabou sendo flagrado pelas câmeras, né, emocionando a todos nós, mas era uma coisa dele, para ele, não era, né, não era um momento midiático do Ricardinho, era uma coisa entre ele e o pai e o avô, que estavam retratados ali na camiseta. Mansur. Não sei se o que eu vou falar meio descolado, mas acho que vale também o senso, destacar o senso também de compreensão do Inter, né? Que não teve ninguém ali para encher o saco, atrapalhar, dizer que era para sair dali, né? De deixar ele viver aquele momento dele, de ser um rival que está aqui no campo do Beira-Rio, sem ninguém para encher o saco, né? E não botar o clubismo, o clubismo no meio disso, né? Aliás, é bom registrar, né, Diogo, que apesar de termos tido uma demonstração lamentável de macheza num Grenal recente, né? Aí eu não vou lembrar o número, mas, e você tem trazido isso muito aqui, as diretorias de Grêmio e Inter se respeitam muito. Sim. O presidente anterior, né, que era muito do Inter, que era muito amigo do presidente do Grêmio, mas assim, a relação entre os clubes está muito cordial, né? Então, assim, são dois clubes que podem passar uma mensagem muito poderosa, né? Porque muita gente considera que é a maior rivalidade do Brasil, lógico, né? Aí vai haver rivalidade de rivalidade, né? Outros vão dizer, não, a minha rivalidade é maior do que a sua, mas enfim. Todos nós sabemos que a rivalidade do Grenal é muito especial e se ela for civilizada, ela passa uma mensagem muito importante para o futebol brasileiro e para o Brasil, de uma forma geral. Isso tem acontecido há bastante tempo já. Os dois presidentes anteriores eram colegas de escola, inclusive, os dois advogados, trabalham no direito trabalhista, quer dizer, eles não eram da mesma turma, digamos assim, mas eram da mesma escola, né? Então eles se batiam ali, fizeram faculdades em universidades diferentes, mas sempre estavam no mesmo convívio, isso ajudou bastante, e isso permanece agora com o novo presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, e o atual presidente do Grêmio, o Romildo Beuzat. Isso é muito legal, porque o Grenal, ele é muito explosivo naturalmente, ele é uma rivalidade muito forte, muito pesada. Semana Grenal, você dá bom dia,
um grupo diz que o Bom Dia é meio assim porque quer vitaminar o outro, e o outro você diz que está ajudando. É muito complicado, né? Tudo que você diz dá problema. Se não tem personalidades, ou melhor, autoridades para distensionar isso, seja jogadores, capitães ou dirigentes, né, às vezes pode complicar. E as direções de Grêmio, de fato, você tem toda a razão, estão ajudando bastante nesse momento. E isso acaba produzindo isso aí que a gente viu, né? Tá bem, tem um adversário, o Inter tomou uma pancada, perdeu o jogo, tem um gesto lá de um jogador, deixa ele fazer ali sem problema nenhum. Daqui a pouco, se o ambiente está muito distensionado, bom, aí a racionalidade vai para o espaço, né? Não é o caso agora, que bom. Vamos fechar o tema Ricardinho ouvindo a entrevista que ele deu depois do jogo. Hoje também foi um gol especial para mim, porque foi o primeiro gol após o falecimento do meu pai e do meu avô. E esse gol é para mostrar a força que eles estão me dando, que a torcida está me dando, que a família está me dando. E só tenho a agradecer a Deus, mas não tem nada a ganho, semana que vem tem mais. Mostrando a camiseta, fazendo uma homenagem ao pai e ao avô, que morreram por Covid-19 no mês de abril. Obrigada, Tá aí o Ricardinho, como disse o Diogo, né? Mantendo um astral legal, né? O cara sempre assim. Com a positividade de quem decidiu o Grenal, né, Diogo? E sem, evidentemente, perder a carga de emoção por essa tragédia pessoal que ele passou. Não, é que você vê que é muito natural, porque ele nem tem aquele gesto de ficar dando entrevista olhando para a câmera, ele está conversando ali com alguém, foi bem depois do jogo, podia ter acontecido e não ter câmera nenhuma ali. Foi bem depois do jogo isso, sabe? O jogo já tinha terminado, luzes fechando, ele foi ali, fez o seu gesto, né? Não avisou que ia fazer nada disso, né? Tipo assim, olha, vamos lá que eu vou passar ajoelhado. Não, nada disso. Ele a base do Grêmio vem ajudando o Grêmio, aí a gente já tentando o Grenal, vem sempre resolvendo os problemas em que o Grêmio se encontra desde muito tempo, né? O Grêmio ganha o Grenal, já entrando no Grenal, Marcelo, o Grêmio, no momento que ele faz o segundo gol, ele tem 8 jogadores da base. 8 jogadores da base. O Grêmio começou com o Michael, não funcionou no primeiro tempo, né? O Inter sai na frente, e depois o Grêmio vira com 2 lances de bola aérea, que aliás era o seu problema defensivo, vinha sendo, e o Grêmio ganha com 2 gols de bola aérea, né? Um do Diego Souza e depois do próprio Ricardinho. O Grêmio começa com o Michael e não com o Darlan, né? O Michael vinha entrando no segundo tempo, aí depois, no segundo tempo, o Thiago Nunes faz as mexidas, coloca a gurizada da base, entre eles o Ricardinho, que faz esse gesto aí que vai ganhar o Brasil, e entra Darlan, e entra Fernando Henrique, um outro menino da base, e é nesse momento que o Grêmio vai lá e consegue a virada sobre o Internacional. E tem sido assim, né? Everton, e aí depois PP, e agora Ferreira, que de novo vem jogando bastante, vem jogando muito. O Grêmio acabou vencendo pela base. A base que o Thiago Nunes conhece, né, Diogo? Passou pelo Sub-15 do Grêmio, e pelo tempo em que isso aconteceu, a garotada que ele conheceu lá está hoje, né, buscando esse espaço aí. Aí o gol do Inter que abre a partida. A grande mudança de posicionamento assim do Thiago Nunes de peças é do Matheus Henrique. O Matheus Henrique com o Thiago Nunes, ele é um meia. Joga adiantado. Ontem, inclusive, jogou, ele na hora de marcar, ele fazia a marcação mais adiantada a ele e o Diego Souza, o jogador mais adiantado de todos. Né? Mais até na marcação do que o Ferreira. Ele é um meio campista, entrando na área, já tem 2 gols de cabeça, mesmo não sendo alto. Olha ele aí dentro da área. No único lance do Grêmio no primeiro tempo, em que o Lomba salva. O Inter foi melhor até que o Grêmio no primeiro tempo, teve bem mais posse de bola. O Nonato foi a surpresa do Miguel Ángel Ramírez, né? O Tyson não pode jogar Grenal, ou melhor, não pode jogar o Campeonato Gaúcho, né? Porque não está inscrito. A surpresa foi o Nonato naquela função, e o Inter teve mais posse de bola, conseguiu fazer o seu gol. Só que depois tem uma questão aí que, enfim, não tem a ver com tática, com técnica, mas que tem muito de mental, né? E a gente sabe que isso pesa muito no futebol. Esse grupo de jogadores do Inter, o elenco do Inter, embora saia um, entre outro, ele tem uma questão com o Grenal, um jogo que pesa demais, né? O Grêmio entra sempre mais leve no Grenal. Desde 2018, já são 15 clássicos, o Inter ganhou 2 apenas. O Grêmio nem fez uma grande atuação, mas nos momentos chaves do jogo, ele parece que está mais focado, ele está mais leve, e o lance que gera o segundo gol do Grêmio tem um erro de passe do Rodrigo Dourado e uma demora do Vitor Cuesta para chegar e dividir uma bola com o Matheus Henrique. 2 jogadores experientes, cancheiros, no momento decisivo do jogo eles erraram. Né? E isso vem acontecendo, é aquela questão de não consegue vencer o rival e também não tem títulos e está sempre dando na trave. Isso acaba entrando demais no Grenal. Tem sempre um aspecto emocional que entra bastante. Mas as mudanças do Thiago Nunes, quando ele tira Lucas Silva e Michael, né?
que entraram juntos no Grenal e não funcionou. Muito pesados, o Inter teve a bola o tempo inteiro. Ele faz essa mexida, e aí entra Darlan, Fernando Henrique e o próprio Matheus ali na frente, mais adiantado, nesse tripé de meio campo, aí o Grêmio passa a jogar com mais fluidez. E as trocas que o Miguel Ángel Ramírez faz acabam não funcionando. Ele retira o Nonato no momento do jogo, depois ele coloca Praxedes na esquerda, e aí depois ele traz ele para o meio, o Yuri Alberto entra na direita, e joga 10 minutos na direita, e sai o Galhardo, ele vai lá para frente, entra o Caio Vidal pelo lado, enfim. As mudanças que foi fazendo o Ramírez acabaram atrapalhando um pouco o Inter, e foi nesse momento que ele perdeu o controle do Grenal, e o Grêmio, com justiça, venceu. O fantasma de Renato Portaluppi nos Grenais está assombrando o Ramírez nesse momento, né? Porque a gente estava discutindo aqui, Mansur e Dapi, que o Renato criou esse predomínio do recente do Grêmio nos Grenais. Isso ia virar uma cobrança para o Thiago Nunes, né? Porque é o cara que tem que seguir com essa escrita, e sobre o Ramírez, que é o cara que tem que acabar com essa escrita. Os dois estão aí com esse legado maldito do Renato, né, Dapi? Isso faz uma diferença danada, né? Como o Diogo falou, o time do Inter entra um pouco mais preso, um pouco mais tenso nos jogos, e a cada resultado negativo piora. Aí no próximo é mais, no outro será mais, até o momento em que vai surgir um momento redentor ali, que pode ser eventualmente criado por uma circunstância de jogo, ou pode ser também um outro jogador chegando. De repente o Tyson entrando num Grenal de campeonato brasileiro pode resolver isso, né? Tem os jogadores que chegam com menos peso nas costas numa circunstância como essa. O Tyson já tem história no Inter, então talvez seja esse cara, ou pode ser um outro nome ainda que a gente nem desconfie, mas é difícil às vezes romper esse círculo vicioso, né, da expectativa de derrota, ou mesmo da expectativa de resultado não positivo, digamos assim. E o Inter está precisando fazer isso a nível local, sem sombra de dúvida. No brasileiro, fez um campeonato brasileiro muito bom, mas localmente o Grêmio tem imperado. Mansur? Eu acho, é óbvio que a questão, não dá para a gente chegar aqui e dizer que o sentimento de torcedor não importa, que a raiz cultural do que é um clássico local também não importa, a gente ser 100% racional. É óbvio que ganhar Grenal importa, faz diferença, move o humor. O clube tem um compromisso também com os anseios da sua gente, ou seja, e a comunidade em torno de cada clube, ela quer vencer os clássicos locais. A única coisa é que você precisa ter sempre a rédea dos efeitos do resultado. Não dá para você transformar isso num fardo e numa inviabilidade para a continuidade de um projeto. Quer dizer, não dá para a gente... Agora, a cada semana, o Ramírez tem o trabalho dele cobrado por Grenais. Ele precisa ter o trabalho dele cobrado por evolução de jogo. Com a evolução de jogo, naturalmente, a vitória no Grenal vai chegar. Pode ser já até na final do campeonato na próxima semana, mas pode ser mais adiante. A questão é você não inviabilizar um trabalho por causa disso. Regulamento, Diogo? Tem vantagem, não tem vantagem? A gente precisa ficar apertando o F5 em cada estado aqui. Sem vantagem. Não tem gol qualificado. Sem vantagem, saldo simples. Para levar para os pênaltis, né? Exatamente, não tem saldo qualificado. Vamos fechar aqui nosso papo sobre o Grenal com um sincerão do Edenilson. Tem horas que tem que reconhecer que o adversário está melhor na partida, baixar um pouco as linhas. Acho que faltou isso, um pouco de inteligência. Não é sempre que a gente tem que jogar exposto, principalmente clássico, mas é acertar durante a semana aí para que não se repita no outro jogo, e no meio disso a gente tem Libertadores, tem que estar totalmente focado. O que me chama a atenção, Diogo, é se esse diagnóstico da falta de inteligência ele está direcionado aos jogadores, ou se ele acha que essa deveria ter sido uma decisão da comissão técnica. Pois é, essa entrevista está suscitando esse tipo de conversa, né? Que se é um sentimento ali, aquela coisa de logo depois do jogo, se é um sentimento dele, dos jogadores, porque a ideia do Miguel Ángel Ramírez... Sempre com essa contextualização, né? A saída de jogo, perdeu o Grenal, tem muita coisa passando na cabeça dele, mas... Porque o modelo de jogo do Ramírez, ele não é de baixar linhas, né? Ao contrário, é de conseguir fazer um gol e sempre continuar atacando. Aliás, o Inter só tem uma situação menos constrangedora na Libertadores porque ele fez aquelas goleadas histriônicas, 5-0 e 6, enfim, no Olímpia. Porque senão ele estava numa situação muito complicada. Então a lógica não é baixar linhas, né? Mas enfim, um momento do jogo, como eu acabei de dizer aqui, né?
O Inter fez o seu gol e não conseguiu continuar atacando, continuar impondo o seu modelo, e o Grêmio veio vindo, né? E aí acabou conseguindo a virada. É interessante isso que diz o Edenilson, porque o Inter vai viver uma semana muito complicada, mas muito complicada mesmo, porque tem um jogo com o Olímpia no meio da semana em que o Inter não pode perder. Olha só o tamanho do buraco que o Inter se meteu num grupo fácil ao perder o jogo lá na Venezuela. E também na altitude, mas aí era altitude, a regra é não ganhar na altitude, né? Tem times que vencem, mas é exceção porque é muito complicado. O Inter, todos têm 6 pontos no grupo do Inter na Libertadores. Deportivo Táchira e Always joga um dia antes, na quarta-feira. Se o Deportivo Táchira vencer e o Inter perder para o Olímpia, lá no Paraguai, Deportivo e Táchira se enfrentam, ambos precisando de 1 ponto para se classificarem os dois. E aí o jogo Inter e Always Red não vale absolutamente nada, mesmo se o Inter fizer, sei lá, 10-0. Né? Porque eles terão, todos agora têm 6 pontos. Então tem aquela coisa, vai ter jogo de compadre, ninguém acredita mais nisso, né? Mas eu estou falando do cenário, da situação, tudo isso no meio de um Grenal. O Grêmio agora tem que desligar a chave, depois dessa pancada no Grenal, e tem que focar tudo no jogo com o Olímpia, porque perder para o rival, mas ficar fora da Libertadores neste grupo e voltar para a Sul-Americana ainda, onde está o Grêmio, daqui a pouco pode pegar o Grêmio, enfim, no universo da província de São Pedro, Rio Grande do Sul, é muito pesado, né? E é o desafio que o Inter tem nessa semana conturbada. Valeu, Diogo. Obrigado pela participação na redação. Deixa eu só registrar aqui o recado do Jorge Godoy. Ele diz que teve erro no Fantástico e também no Redação. Não é bater continência, não é fazer continência, é prestar continência. A língua portuguesa agradece. Eu vou até pedir para voltar aqui durante o intervalo, mas eu só ouvi o Diogo dizer ele fez o gesto da continência. Então, eu não sei se teve esse erro aqui no Redação, não, mas eu já ouvi essa correção quando eu apresentava o Sport TV News há um tempo e guardei desde lá. Sei que é prestar continência. Só estou na dúvida, Jorge, se você não se confundiu ao ouvir aqui no Redação Sport TV, porque eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar nem bater continência, nem fazer continência. Mas, enfim, vamos dar uma olhada. Está na hora de falar do Campeonato Carioca, que teve 2 jogos decisivos nesse fim de semana, né? Aliás, 2 clássicos. O clássico da Série A decidindo o estadual, o clássico da Série B decidindo a Taça